Olá, amigos. A nossa saudação habitual. Tudo bem? Sim, eu acredito que esteja tudo bem. Domingo. Domingo é um dia mais tranquilo na vida de algumas pessoas e mais agitado na vida de outras pessoas, dependendo das escolhas. Para mim é um dia mais tranquilo quando eu não estou viajando, fazendo as nossas pregações. Quando estou em casa é um dia mais tranquilo. Muito bom. Domingo de sol, é uma beleza. Domingo de chuva, as plantinhas ficam felizes. Então, tudo que Deus nos oferece sempre é muito bom. Mas quando pensamos em termos de evolução, o objetivo da nossa estada aqui na Terra é para evoluirmos, para crescermos, nos tornarmos realmente espíritos iluminados. E quando a gente pensa em espírito iluminado, nós pensamos naqueles que já marcaram a sua existência na Terra através de uma vida de amor, de fraternidade. Então, eu me recordo de alguém que eu tive a oportunidade de conhecer, Swami Satya Sai Baba, que hoje já se encontra no mundo espiritual. Mas nós estivemos na Índia e a experiência de estar próximo de um espírito iluminado é algo fora do comum. Cada pessoa escolhe as suas paixões. Muitos preferem artistas de cinema, artistas de televisão. E estar em contato com uma alma iluminada não é uma coisa muito familiar para as pessoas. Mas nós tivemos a oportunidade de conhecer Swami nesta encarnação. Ele era realmente extraordinário. Era baixinho, não era muito alto, com aquele cabelo black power. E o que era encantador naquela criatura era o clima de paz que ele fazia envolver a todas aquelas criaturas que o buscavam. E não eram poucas. A época em que estávamos lá era perto de 200.000 pessoas, 250. Na época das festas, 500.000 pessoas se reuniam no ashram para estar próximo de Swami. E uma das coisas que eu achei assim tão lindo, ele tinha diante da casa em que ele morava, no ashram, tinha um zoológico, uma porção de animais, vários bichinhos. E a gente se aproximava da cerca, desejando atrair mas eles se afastavam, eles fugiam. Então, aquelas corças, todos os bichos que estavam ali dentro, eles fugiam das pessoas que se aproximavam da cerca. E então, a gente ficava a uma certa distância e, de repente, a gente via, os bichos vinham todos e se encostavam na cerca. E as pessoas que tomavam conta do ambiente diziam que a gente prestasse atenção. Os animais vinham e se encostavam na cerca, na grade. E nesse momento, Sai Baba saía da sua casa. Aí eles se aproximavam e os bichos faziam questão de se aproximar dele. Ele passava a mão na cerca e os bichinhos se encostavam todos. E não era só isso. A gente se sentava debaixo de uma figueira enorme e os macaquinhos ficavam ali em cima e eles arrancavam os figos e ficavam jogando na gente. Eram uns macaquinhos danados, davam um trabalho danado, porque eles ficavam jogando coisas nas pessoas que estavam sentadas embaixo da figueira. Aí, numa certa situação, os macaquinhos subiam e ficavam lá no alto da árvore. E depois eles iam descendo e ficavam na ponta dos galhos mais baixos. Era quando Sai Baba ia chegando. E eles ficavam ali.
Quando o Saibaba alcançava, ele passava a mão nos macaquinhos, e os macaquinhos ficavam quietinhos. E os macacos são animais muito ariscos, eles têm medo da gente, mas com Suame não. Eles ficavam ali na pontinha do galho e ele passava a mão naqueles bichinhos. Então, Saibaba era assim. Onde ele chegava, a paz se instalava. Às vezes eu ficava imaginando que quando Jesus estava entre nós, deveria ser assim. Quando ele chegava, a paz se instalava entre todas as criaturas. Numa das ocasiões em que nós estávamos sentadas diante da casa que ele morava e esperando 10 horas, a gente começava a se aproximar ali, sentar por volta de 3 horas da manhã. E ele passava às 10 horas. Mas quando eram milhares de criaturas, então a gente chegava muito cedo e nos sentávamos no chão. Todas as pessoas se sentavam no chão. E até mesmo as cabeças coroadas que vinham da Europa, entrava descalço e se sentava no chão igual às outras pessoas. Ele nunca fez distinção entre aqueles que ali estavam. Então, nós estávamos ali quando ele veio, ele passava, ele convidava algumas pessoas para entrarem na sua casa. Ele passou e ele fazia assim com a mão e a gente sentia uma coisa tão boa que é difícil, eu não tenho palavras para explicar exatamente o que a gente sentia quando ele movimentava as mãos. E, numa ocasião, a passagem dele era rápida, ele entrava em casa e as pessoas se levantavam e começavam a sair. E eu resolvi ficar sentada onde eu estava bem diante da casa dele, da porta da casa dele. E eu fiquei sentada ali. Ele passou por volta de 10 horas, a passagem dele demorava de meia hora a 40 minutos. Ele se foi e as pessoas começaram a se levantar e eu fiquei sentada. E o sol, é uma região desértica, o sol começou a aquecer e foi esquentando. Eu comecei a transpirar, transpirando muito, mas continuei sentada ali. Era mais ou menos meio-dia e eu ainda estava sentada ali, transpirando muito. De repente eu senti uma brisa, aquele vento macio que veio, eu estava com uma roupa indiana também. O vento pareceu que me envolveu naquele frescor muito agradável, ali naquela canícula em que eu me encontrava. E eu agradeci. Eu comecei a agradecer a Deus aquela brisa. Aí a brisa veio novamente e me envolveu e eu agradeci. Aí eu notei que estava um companheiro aqui do Brasil fazendo sinal para mim à distância, porque os homens lá, os homens não ficavam na mesma área em que ficavam as mulheres, eram separados. Então ele estava lá na região em que os homens ficavam, me fazendo sinal. Eu olhei para ele, perguntei o que era. Aí ele apontou para a casa de Saibaba. Saibaba estava na porta, sorrindo. E era um sol muito quente, não tinha brisa nenhuma. Aí ele fazia assim com a mão. E o vento vinha e me envolvia. Até a minha roupa, que estava toda molhada de suor, foi secando à medida que ele movimentava a mão. Depois, ele disse para mim, para que eu me fosse, eu me levantasse e fosse. E ele fez uma bênção. Eu me levantei e saí com a nítida sensação de que eu houvera recebido uma bênção luminosa de um espírito muito iluminado, desses que passam pela terra de vez em quando. E se nós buscamos e temos a oportunidade de estar com eles, é uma bênção que não há dinheiro que pague. O valor
é gigantesco, principalmente no que diz respeito a ficar na nossa alma, no nosso coração, porque as experiências que tivemos na Índia, 2 vezes que estivemos lá, nunca vou esquecer. A convivência com alguém que realmente veio à Terra apenas para servir. Muito obrigada, até mais ver.